Enfim, acabou o 75 Hard. Eu completei o desafio mais difícil de disciplina que eu já fiz na minha vida. Foi difícil? Foi. Mas provavelmente não foi pelas razões que você imagina. E nesse vídeo eu quero dividir com você não só como foi essa jornada, mas também quais foram os grandes aprendizados que eu tirei dela. E o 75 Hard, caso você não saiba o que é isso, é um desafio de disciplina criado por esse brother chamado Andy Frisella, que consiste em basicamente 5 coisas. Número 1, exercício. Você precisa de pelo menos 45 minutos 2 vezes ao dia, sendo que uma delas tem que ser ao ar livre. Número 2, uma dieta estrita, que você pode escolher a dieta que você quiser. O que é importante é não pode ter dia do lixo ou nada desse tipo, full 100%, sem álcool, nada disso. Número 3, 4 litros de água todos os dias, além de uma foto de acompanhamento diário, em que você vai poder comparar como é que está a sua evolução. E, finalmente, 10 páginas de um livro que não pode ser ficção, um livro voltado para autodesenvolvimento. O desafio consiste em você fazer isso todos os dias, sem parar, por 75 dias direto. Se você parar em qualquer coisa, se você deixou de ler uma página, se você deixou de tomar 10 ml de água, você para, perde tudo e começa de novo. Então, como foi que eu me preparei para este troço funcionar? Então, antes de eu chegar e falar, vamos fazer, vou mergulhar nisso de cara, eu falei, não, eu preciso me preparar. E essa preparação teve várias dimensões. Então, a primeira coisa foi arranjar uma garrafa de água que eu conseguisse tomar ao longo do desafio. Porque 500 ml é muito pouco, são muitas garrafas que você precisa tomar, garrafas menores ainda nem se fala. Então, a minha escolha foi arrumar uma garrafa de água de 1 litro, que eu conseguisse tomar 4 garrafas dessa, e aí, pronto, eu conseguia fechar isso ao longo do meu dia. As fotos eu decidi que eu ia tirar elas sempre pela manhã com o meu tripé, idealmente seria no mesmo lugar, mas como vocês vão perceber, eu me mudei no meio de todo esse processo. Então as fotos não ficaram exatamente iguais, mas a ideia é, tenha um lugar pronto para você tirar as fotos e tudo isso funcionar direitinho. Além disso, eu peguei a dieta com uma nutricionista, que era uma nutricionista que eu tinha já há algum tempo, mas eu não estava seguindo muito direitinho. Resolvi pegar o plano, revisitá-lo e preparar a minha dieta em função dele, mas a parte mais complicada que eu tive que me preparar foi para a parte do exercício, porque afinal de contas você precisa fazer 2 rodadas de exercício e eu não tinha nenhuma academia, que em geral eu fazia exercícios em casa, mas são exercícios mais curtos do que 45 minutos, então eu fui testar algumas academias até escolher uma que eu me satisfizesse. Então a minha preparação durou mais ou menos aí uma semaninha em que eu consegui testar diferentes lugares, diferentes rotinas, até encontrar alguma coisa que eu falei, pronto, agora eu estou pronto para começar o 75. E este preparo foi crucial. Se eu não tivesse feito esse preparo, provavelmente o negócio teria azedado ao longo do caminho. E a grande questão do 75 é que ele não é um desafio que ele é difícil todos os dias, mas nos dias que ele é difícil, ele é muito difícil. Então vamos passar pelas partes do desafio. Talvez seja mais fácil de você entender quais são todas elas. Então o número 1, exercício. A grande questão do exercício é que você ter 2 sessões de exercício de 45 minutos sem descanso, se você não está acostumado a se exercitar, existe uma grande probabilidade de dar ruim ao longo do caminho. E de fato, eu cheguei até a ter uma lesãozinha leve no joelho que me deixou um pouco ruim ao longo do caminho, nada que me impossibilitasse de fazer exercício, mas que me obrigou a diminuir a carga do negócio. Então assim, muito cuidado com a carga de exercício que você vai colocar. O que eu fiz? Eu coloquei 45 minutinhos de caminhada pela manhã, em geral, e nos dias em que o caos se instalou, ficou para a noite. Fora isso, eu tinha a parte da academia, eu pedalava até a academia, que dava mais ou menos de 10 a 15 minutos, fazia o exercício que era baseado num HIIT, aquele exercício um pouco mais aeróbico, um pouco mais rápido, e aí a bicicleta de volta até em casa, o que totalizava aí um pouco mais do que esses 45 minutos, estava em torno de 50, mas enfim. O ponto é, dava ali o tempo. E quando eu me machuquei, quando eu não estava conseguindo treinar todos os dias direitinho, o que eu comecei a fazer é, se eu precisasse, eu fazia 2 caminhadas de 45 minutos ao longo do meu dia. O que pode parecer pouco, mas que trouxe resultados muito bons, como você vai ver no final deste vídeo. 75 Hard dia 11, e hoje nós descobrimos o porquê que um dos exercícios tem que ser fora de casa. Justamente para você pegar uma chuva bem da hora, bem desmotivante, para você ter vontade de ir para casa e desistir desse bagaço. Bom, bem que ele avisou que o objetivo desse troço é ser desconfortável, ser inconveniente, porque realmente é. Mas vamos olhar pelo lado bom do negócio. Esses são os dias que fazem a diferença.
é quando a gente quer largar tudo, quando tá chovendo, quando vontade de ficar em casa, que a gente realmente cresce. Então, bora com essa, que agora faltam 64. O que nos leva ao segundo desafio, que era a água. A água foi para mim o desafio mais puxado desse troço, disparado, sem a menor comparação. Por quê? Porque se você não bebe água consistentemente ao longo do seu dia, você vai chegar uma hora e você vai ter que beber uma quantidade absurda de água. E foi o que aconteceu comigo. Teve várias noites em que eu fui dormir 2, 3 horas da manhã, porque eu tive que botar água para dentro que nem um louco, e aí eu acordava de madrugada para ir no banheiro. Foi muito horrível. Então, assim, água é um troço que, assim, é full consistência. Se você não for muito consistente ao longo do seu dia, você vai sofrer no final do dia, confie no que eu estou dizendo. Dieta, ponto número 3. A minha dieta, ela foi simples, em geral, eu era muito baseado em macros, então eu tinha alguns pratos ali que eu podia substituir ao longo do meu dia e que no final das contas batia tudo certinho. 75 Hard dia 5, nós estamos como? Comendo tofuzinho, arroz e lentilha do lado de uma pizza. Faltam 70. Eu tinha algumas receitas mais ou menos pré-prontas e o que eu comecei a fazer foi, eu fazia marmitas no começo da semana. Então no começo da semana eu cozinhava ali pelo menos umas 15 porções de uma vez só, deixava na geladeira e aí ao longo do dia outras coisas eu ia fazendo, sabe? Um lanchinho da tarde, algumas coisas fáceis e tal. Então assim, muito importante você ter coisas fáceis ao longo do seu dia, porque se você tiver uma geladeira cheia de tentação, cheia de coisa gostosa, coisa do mal, a chance do negócio desandar é muito grande. Então, se você conseguir se antecipar e criar receitas gostosas e simples e que estão ali na cara do gol para você simplesmente pegar lá e comer, vai ajudar muito, porque o desafio do 75, assim, são várias coisas, né? Mas eu acho que como são muitos hábitos, muitas coisas novas, é muito difícil você balancear todos esses pratos. Então, você facilitar a sua vida ajuda pra caramba também. A leitura para mim foi talvez o mais fácil, porque eu já estava acostumado a ler. E o que eu fiz, eu combinei a minha caminhada de 45 minutos da manhã com a minha leitura. Então, quando eu ia caminhar, eu já lia meu livro, eu lia muito mais do que 10 páginas. Esse foi a parte do desafio que para mim fluiu mais fácil do que todas as outras. E finalmente, temos a foto. A grande questão da foto é que ela é uma coisa fácil de você esquecer. É muito fácil. Quando você tem aquele dia maluco, insano, caos, é muito fácil de você botar tudo a perder por causa da foto. Então, o que eu fazia? Eu tentava sempre que possível tirar as minhas fotos pela manhã. Mas, eu também criei um checklist no final do meu dia. Antes de dormir, eu tinha que passar pelo meu checklist para ver se eu fiz tudo que eu precisava fazer. E foi isso que em algumas ocasiões, umas 2 ou 3 vezes, me salvou de... Puta que pariu, eu esqueci de tirar aquela caralho daquela foto. E aí eu fui lá e tirei a foto, que não ficou toda bonitinha, mas que me salvou ao longo do desafio. Mas o grande problema, o que quase me colocou tudo a perder, não foi a água, não foi a dieta, não foi nada disso. O que quase cagou o meu 75 Hard foi a chegada desse menino gostoso aqui, porque desde o dia que eu tive que levar minha esposa na maternidade, as minhas rotinas viraram um caos e eu quase coloquei tudo a perder. Quando meu filho nasceu, eu achei que eu ia colocar tudo a perder. Eu achei mesmo que o negócio não ia rolar. Nesse dia eu não tinha feito exercício ainda, eu tive que correr para a maternidade, e aí o que eu vou fazer aqui nesse negócio? E aí, o que eu fiz para contornar as coisas na maternidade foi, eu fiquei caminhando pelo lobby da maternidade durante 45 minutos. Acredite se quiser, as pessoas talvez achassem que eu fosse louco, mas foi isso que eu fiz. Além disso, quando em algum momento eu precisava interagir com uma pessoa, do tipo a recepcionista me chamou para conversar sobre alguma parada, eu ficava fazendo levantamento de panturrilha. E foi a maneira que eu encontrei para contornar este dia bem memorável. Foi ideal? Não. Tava ruim de andar no outro dia? Tava. Mas deu certo. Mas foi assim que eu consegui fazer o negócio. E aí a segunda rodada de exercício foi quando as coisas estavam mais ou menos estabilizadas. Eu fiquei dando voltas e voltas em torno da maternidade com o celular, do tipo, qualquer coisa me liga, pelo amor de Deus, eu estou por aqui. Mas assim, isso foi no dia. Dali em diante o problema é, com uma nova rotina em casa, tudo foi por água abaixo. E eu terminei o desafio meio na força bruta mesmo, foi na força da vontade, porque todo o planejamento foi meio que pelo ralo.
Então, eu já não conseguia cozinhar as marmitas direito como eu gostaria no começo da semana. Os horários para ir fazer exercício nem sempre eu conseguia fazer, porque tinha dia que eu estava chorando, tinha dia que eu precisava ir na farmácia, tinha dia que eu precisava fazer isso e aquilo. E, enfim, foi difícil chegar até o fim, mas eu consegui. E quais foram os aprendizados? Eu acho que uma das grandes coisas que ficou para mim é o quanto disciplina está muito além da resiliência, que é uma coisa que eu já mencionei em outros vídeos, inclusive em que eu falava sobre disciplina, mas eu acho que mais do que nunca isso ficou claro. Ser disciplinado é, para mim, você agir de acordo com o que você realmente deseja, né? Então, se eu acredito que é importante acordar cedo e comer bem e fazer exercício e tudo mais, é você fazer essas coisas. Não se trata de ultrapassar a dor exatamente. É claro que ajuda você a ser resiliente, mas assim, ficou muito claro para mim esse divisor de águas no meio do desafio, o quão mais fácil foi ser disciplinado no começo do que no final, depois que a minha rotina ficou desestruturada. Então, é muito melhor você trabalhar esperto do que você trabalhar duro. Entre trabalhar duro e não trabalhar, é óbvio que é melhor trabalhar duro, mas trabalhar esperto para mim, definitivamente é uma coisa que tem um peso muito grande na disciplina. Muito maior do que eu imaginava e que reforçou essa ideia que, poxa, só por isso já valeu a pena. E antes de eu te mostrar o resultado final aqui do desafio, eu recomendo que você faça o 75 Hard? Depende. Eu acho que o 75 ele é um desafio muito legal para quem precisa de um recomeço. Para quem está muito imerso em rotinas que não gosta ou que está muito longe da versão que gostaria de ser, você precisa de algo assim para te despertar. Eu acho que pode ser muito bom, não só pelos aprendizados, mas também pelo resultado que, enfim, me deixou muito satisfeito. Para quem que eu não recomendo esse desafio? Eu não recomendo esse desafio para você se você está muito ocupado com algum projeto ou com alguma situação. Isso é uma coisa que vai te ocupar muito, muito mesmo. Assim, se eu tivesse um trabalho normal das 9 às 5, tivesse que bater ponto e tudo mais, eu tinha mandado esse negócio a uma merda com certeza. Porque é isso, né? O 75 ele não é um desafio difícil todos os dias, mas nos dias em que ele é difícil, ele te faz questionar por que você está fazendo aquilo. Foram muitas madrugadas em que eu tive que caminhar ou beber água ou fazer alguma coisa que eu não tinha feito ao longo do meu dia e que era aquilo. E enfim, era o que tinha que fazer, você tinha que fazer o que tinha que fazer. Então assim, se você está muito ocupado, se você tem outras prioridades, saiba que isso vai te demandar muita atenção, muita energia e muito esforço. Então pense bem se esse é um trade-off que vale a pena para você. Mas o que talvez você queira saber é, André, qual foi o resultado prático desse negócio? Para mim foi um resultado bastante bacana, porque eu fui desse troço aqui que vocês estão vendo, com um percentual de gordura bastante alto, em que eu tinha abusado demais ali na pandemia, estava inchado, não estava bacana, para este resultado aqui, que é um resultado infinitamente melhor. Óbvio, ainda tem melhorias, ainda tem umas gordurinhas aí para sair para queimar, mas eu já consegui mudar bastante o corpo em coisa de 2 meses e meio. Acho que foi um resultado que me deixou muito satisfeito e eu não tenho dúvida que não vai demorar para eu conseguir entrar em forma como eu realmente quero. Então, se você está nessa jornada aí de recomeçar, de colocar o corpo em prioridade, ou mais importante do que isso, experimentar com a sua disciplina, o 75 pode ser um excelente caminho para você. Até porque disciplina eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa se beneficia de ter um pouquinho mais. E, sim, olhando para essa jornada de tudo que eu posso imaginar, assim, pô, André, eu quero ter mais disciplina, por onde eu começo? Sinceramente, começa por bons hábitos. Bons hábitos vão fazer magia, especialmente hábitos pela manhã, porque a maneira como você começa o dia impacta muito forte o resto do seu dia também. Então, se você não tem muita ideia de que hábitos matinais você pode ter, eu te recomendo muito dar uma olhada nesse vídeo aqui, que ele vai te contar alguns hábitos matinais muito bons para você ter e que vão te ajudar a ser uma pessoa mais disciplinada, produtiva e muito mais feliz.